Bom, pessoal, vamos fazer alguns exercícios aqui dos sinais da função afim. Essa questão aqui, ó, bom, basicamente, essa notação não é a mesma notação que eu pegar f de x é igual a 3x menos 2. E aí ele está perguntando como é que é essa função, para quando ela é positiva, quando ela é negativa. Lembrando que a primeira coisa que a gente vai fazer nesse caso é identificar o a, né? O a aqui é 3, ó. Esse a ele é maior do que zero. Quando a é maior do que zero, a função é crescente. Então aqui ó, vai ter esse esquema. A direita da raiz é um valor positivo, a função é positiva ali naquele intervalo, maior do que a raiz, e menor do que a raiz, à esquerda da raiz, a função é negativa. Isso é fixo para qualquer função, né, crescente. Fica desse modelo. E aqui no meio fica a raiz. A raiz é 3x menos 2. Ó. Não, desculpa, a função é 3x menos 2. A raiz é quando eu igualo essa função a zero. Igualando a zero, eu vou jogar para o outro lado esse menos 2, vai ficar 3x igual a 2. Logo, x é igual a 2 sobre 3. E aí é só eu escrever ali o estudo do sinal para eu ver o que eu vou marcar, né? Aqui que a gente pode escrever, ó, a função, tá? Ela é positiva se o x for maior do que 2 terços, ó. À direita do 2 terços, qualquer valor maior do que o 2 terços, o sinal é de mais. Eu posso escrever também que a função é nula se o x for igual a 2 terços. Como eu também posso afirmar que a função ela é negativa, tá? Se o x for menor do que 2 terços. Porque ó, à esquerda do 2 terços, ali a função era o sinalzinho de menos. Né? E aí vamos lá. Letra A é positiva para x igual a 2 terços? Falso. É negativa? Não, se ele tivesse colocado aqui ó, na letra B, x menor que 2, se sem o menor ou igual, né, tivesse colocado só o menor que 2 terços, estaria correto. Seria esse item aqui, ó. A função é negativa, lendo, né? Pô, Patrick, como é que você está lendo dessa forma? Assiste a aula ali dos sinais da função. A função é negativa se x for menor do que 2 terços. Aqui ele colocou o símbolo de menor ou igual, ó. E aí está errado, deveria ser só menor, pegadinha, né? Agora, na letra C está tudo correto. Ó. A função é positiva se o x for maior do que 2 terços. Se você, é a primeira afirmação aqui que a gente, né, montou. A função é positiva se x é maior do que 2 terços. Letra C, o gabarito. Bom, próxima questão. Naquela anterior, eu já tinha a função pronta, aqui eu não tenho a função pronta. Então, quando eu não tenho a função pronta, eu preciso substituir os pontos. E aí vai lá da primeira aula de função afim, gráfico e determinação, né, definição e tudo mais. Assiste aí no canal também, ó, tem um vídeo, né, se você perdeu. Mas eu vou explicar rapidamente. Ó. Quando eu tenho um ponto, o da esquerda é o x e o da direita é o y. Eu vou trocar na função. Então a função vai ficar assim, ó, f de menos 3, trocando x por menos 3, ó, era ax mais b. Então vai ficar assim, a vezes menos 3 mais b é igual a zero? Não, é igual a 5. Você sempre iguala ao y do ponto. Então vai ficar menos 3a mais b igual a 5. Guarda essa informação, substitui o outro ponto. Mesma palhaçada, mesma historinha. Ó, qual é o outro ponto? 1 e 1. Eu vou trocar o x por 1 e vou igualar o y a 1. Então vai ficar assim, ó. Trocando ali na função o x por 1, vai ficar a vezes 1 mais b é igual a 1. Então ficou a mais b é igual a 1. Vou montar um sistema, aquele clássico, né? Para eu poder, aqui antes de estudar o sinal, repare, eu estou tendo que achar a função. Então, ó, eu vou ter ali menos 3a mais b é igual a 5 e a mais b é igual a 1. Vou multiplicar alguém por menos 1, né? Toda função afim, quando a gente substitui os pontos assim, ó, se eu multiplicar alguém por menos 1, eu consigo cortar o b. Multiplicar por menos 1 significa trocar o sinal de todos ali da primeira equação, né? Então, trocando menos 3a vira 3a, o b vira menos b e o 5 vira menos 5. Troca o sinal de todos. Embaixo continua a mais b igual a 1. Soma as equações aqui, ó. Menos b e o mais b vai embora. 3a com a vai dar 4a.
e o menos 5 somando com 1 dá menos 4. Ao passar esse 4 dividindo, menos 4 sobre 4, a gente chega à conclusão então que o A vale menos 1. Bom, se o A vale menos 1, acabou, volta ali e substitui. O A é menos 1, então pode substituir em qualquer equação. Substitui nessa aqui, ó, A mais B igual a 1. O A é menos 1, joga esse menos 1 para o outro lado. Ó. Acabei de achar que o B então é 1 mais 1. Ah, B é igual a 2. Então quem é a nossa função em quem a gente está procurando, né? A nossa função, lembra que ela era AX mais B? Ó? Então, a partir desse momento aqui, ó, a gente definiu quem é a nossa função. Jogando aqui para cima. Agora eu sei que a função, o A é menos 1. É menos 1x. Ó, é AX mais B. E o B é 2. Então aqui, ó, eu tenho a minha função pronta. Se eu tenho a minha função, agora sim eu estudo o sinal da minha função. Tá? E aí, como é que eu estudo o sinal, Patrick? Bem simples. Ó, primeiro ver se ela é crescente ou decrescente. Nesse caso é decrescente. Decrescente, o esboço do sinal fica assim, né? Mais para o lado esquerdo da raiz e menos para o lado direito da raiz. Né? Um fixo ali quando a função é decrescente. Vamos ver quem é a raiz da função. Ó. Vou colocar aqui de azul mais claro. A raiz da função é quando a gente pega a função, que é menos x mais 2 igual a 0. Então vai ficar menos x é igual a menos 2, jogando 2 lá para o outro lado. Negativo nos dois lados, você multiplica por menos 1 e troca o sinal dos dois lados. Então x é igual a 2, a raiz é 2. Né? E aí como é que vai ficar o estudo do sinal? Para terminar, uma dessas três afirmações vai estar na alternativa. Uma delas. Se tiver duas, a questão está no lado, porque teria duas respostas, tá, gente? Então, ó, eu posso escrever que a função, veja bem, ela é positiva se o x tiver à esquerda ou à direita do 2. Ó. À esquerda, para valores de x menores do que 2, à esquerda do 2, a função ela é positiva. Ó, a anotação aqui, ó, a função é positiva se o x for menor do que o 2. A função é nula se o x for igual a 2. Posso afirmar isso também. E a terceira ponto que eu posso afirmar é que a função é negativa, né? Onde que a função tem um menos? Para valores maiores que 2. Para valores de x maiores que 2, à direita do 2, a função é negativa. Tá? Então, qual a alternativa ali? Ó? Logo na letra A tem o gabarito. Ó. A função é positiva se x for menor do que 2. Ó. Letra A. Ok? Então, tá bonitinho ali. Foi. Mais uma, gente. Olha essa questão aqui. Ó. Aí ele já falou assim. Seja a função. Aqui eu já dei a resposta sem querer. Apaga isso aqui. Ó, seja a função, aí deu os pontos, tá? Então, aí ele pergunta sobre a função, né? Deixa assim, porque do jeito que estava tá estranho. Então, eu que digitei errado, tá? Aí dá as alternativas ali. Então, mesma palhaçada, só que aí é kx mais m, mas não muda nada. Ó, vamos trocar os pontos? Um ponto é menos 1 e 3. Eu troco o x por menos 1 igual a função a 3. Então, vai ficar k vezes menos 1 mais m é igual a 3. Então ficou menos k mais m é igual a 3. Vamos trocar o outro ponto. Ó. Opa, que coisa horrível. O outro ponto é o ponto 2 e menos 1. 2 e menos 1 significa que se eu trocar o x por 2 eu vou igualar a menos 1. Não tem mistério, hein? Vem aqui, ó. K vezes 2 mais m, né, do jeito que ele colocou aqui, ó, trocando x por 2, você vai igualar a menos 1. Então ficou 2k mais m é igual a menos 1. Ó, confia em mim, eu estou falando para tu. Ó. O que? Se eu montar um sistema, menos k mais m igual a 3, né, e 2k mais m é igual a menos 1. Se eu multiplicar uma equação ali por menos 1, toda a função afim, o b, né, o m, no caso, vai cortar. Ó. Multiplica de cima por menos 1, vê se não vai ficar assim. Ó. Multiplicar por menos 1, mais uma vez falando, troca o sinal de todos daquela equação.
o menos k vira k, o m vira menos m e o 3 vira menos 3. Embaixo eu já tinha 2k, né, mais m igual a menos 1. Somando as equações, o menos m vai embora com m, vai ficar 3k é igual a menos 4, que é menos 3 com menos 1. Logo, k é igual a menos 4 sobre 3. Tá? Então, esse é o valor do k. Esse k ficou feio, né? Vamos ajeitar aqui, ó. K é menos 4 sobre 3. Vou substituir em qualquer equação, tá? Vamos substituir na primeira? Como lá na primeira nós temos que menos k, ó, nessa primeira aqui, ó, menos k mais m é igual a 3, então vai ficar menos 4 sobre 3 mais m é igual a 3. Esse menos com menos fica positivo, vai dar 4 terços. Jogo 4 terços para o outro lado, ó. M é igual a 3 menos 4 terços. E aí você tira aquele MMC rápido. Sabe como é que é o MMC rápido? Você passa o denominador aqui multiplicando e aí subtrai ou soma ali. Então olha como é que vai ficar o M, ó. 3 vezes 3 dá 9, 9 menos 4 dá 5. Então ficou 5 sobre 3. Olha lá, esse é o valor de M. E aí volta lá, então a tua função, né, ela era kx mais m, o k é menos 4 sobre 3 e o m é 5 sobre 3. Ficou assim. Patrick, beleza, achamos a função. Depois que eu achar a função, olhei as alternativas, está falando de função maior que zero, função igual a zero, é estudo do sinal, nem pensa muito, já vai logo nessa. E aí o que você faz? Vai ver a raiz, ó. E aí a raiz é eu pegar essa função e igualar ela a zero. Então ficou menos 4x sobre 3 mais 5 sobre 3 igual a zero. Então ficou ó, menos 4x sobre 3, o 5 sobre 3 vai para o outro lado, menos 5 sobre 3. Veja bem, 3 de um lado e 3 do outro, vai embora. Negativo de um lado e negativo do outro, vai embora. Ficou 4x é igual a 5, ou seja, x é igual a 5 sobre 4. Essa é a raiz. Como é que a gente estuda o sinal? Ah, tu já sabe, ó. Função é crescente ou decrescente? Toma cuidado, é decrescente, ó. Olha o A aqui, ó. Patrick, viajei, esqueci. O A é quem acompanha o X, ó. É negativo, então a função é decrescente, né? É parecida com a questão 2. E aí, ó, se a função é decrescente, ela fica assim. A raiz aqui é 5 sobre 4, a esquerda positiva, a direita negativa. E aí a gente escreve que a função ela é positiva se o x for maior, ela é positiva para valores à esquerda do 5 sobre 4, né? Então se x for menor do que 5 sobre 4. A função é nula se x for igual a 5 sobre 4. E a função é negativa se o x, ó, tiver à direita do 5 sobre 4, se x for maior do que 5 sobre 4. E aí vamos ver qual seria a resposta. Letra A está fora, letra B está fora, letra C está fora. As únicas que têm a raiz, letra D e letra E. Veja bem, a única diferença é que ele colocou o símbolo de maior ou igual. Posso colocar? Pode. Se eu quiser colocar o maior ou igual, eu posso colocar, desde que eu coloque aqui também, ó. Então, você vai ter que colocar maior ou igual aqui e botar aqui também. Então, se eu quiser botar o menor ou igual, eu tenho que botar o tracinho, né? Eu tenho que colocar aqui o tracinho também. E aí vamos ver qual alternativa tem, ó. Na letra D, né? A letra D, ó, é o que está correto. Olha lá, se eu botar o tracinho, eu tenho que botar o tracinho no outro. Aí tá certo, ó. Função é positiva se o x for menor ou igual a 5 sobre 4, beleza? Só aquele esqueminha, ó, positiva para a esquerda, quando é decrescente, negativa para a direita. Tá? Então deixa eu botar nas cores bonitinho para você não confundir aí. Beleza? Então esse é o primeiro caso ali. Espero que você tenha entendido, tá? Compartilha esse vídeo aí, né? Dá o joinha, se inscreve no canal. Valeu? Tamo junto.